Tem gente que não perde dinheiro porque ganha mal. Perde porque vive adiando o básico, como quem vê o time desorganizado em campo e fala que depois arruma. Hoje eu vou te mostrar como essa enrolação silenciosa vai secando o seu bolso, bagunçando sua cabeça e fazendo você entrar em todo mês já correndo atrás do placar. Procrastinação financeira é, basicamente, o hábito de empurrar decisões que você sabe que precisa tomar com o seu dinheiro. Não é só deixar uma planilha para depois ou esquecer uma conta aqui e outra ali. É adiar a revisão da fatura, evitar olhar o extrato, deixar para outro mês a negociação daquela dívida, prometer que quando sobrar você começa a reserva, dizer que vai investir quando entender melhor. E o problema é que isso parece pequeno quando acontece isoladamente. A pessoa pensa que está só ganhando tempo, quando na verdade está perdendo o controle. No dinheiro, o tempo não fica parado te esperando no vestiário. Ele continua andando, e é justamente por isso que vale entender uma coisa importante. Se não é só falta de organização, então por que tanta gente faz isso o tempo todo? Muita gente chama isso de preguiça, mas na maior parte das vezes o que existe ali é fuga. A pessoa adia porque sabe que vai se incomodar, vai sentir vergonha, culpa, medo, ansiedade ou aquela sensação chata de descobrir que o buraco talvez esteja maior do que ela queria admitir. É como o jogador que não quer rever o lance em que falhou, porque sabe que vai se irritar quando enxergar o erro. Só que não olhar não melhora a jogada. Com dinheiro funciona igual. Você fecha o aplicativo, muda de assunto, promete que depois encara, mas a conta não some, a dívida não tira férias e a bagunça não se resolve por educação. E quando você entende que o problema não é só falta de vontade, fica mais fácil enxergar por que essa história vai crescendo mesmo quando parece que nada demais está acontecendo. Esse é o lado mais traiçoeiro da procrastinação financeira. Ela quase nunca chega fazendo barulho. Não parece um desastre, não parece uma tragédia, não parece aquele gol absurdo que muda tudo de uma vez. Parece só uma coisinha adiada, um extrato que você não abriu, uma assinatura que você deixa para cancelar depois. Uma fatura que você pagou meio no susto. Uma conversa com o banco que você resolveu empurrar mais uma semana. Só que, enquanto você está fingindo que aquilo ainda não é problema, o problema já está se movimentando. Conta vence, juros correm, parcela vai se acumulando, gasto automático continua saindo e o mês vai ficando mais apertado sem precisar de nenhum grande escândalo. E é aí que muita gente se engana, porque acha que procrastinação financeira aparece só nas decisões grandes, quando na verdade ela mora nos detalhes do dia a dia. A procrastinação financeira gosta mesmo é de se disfarçar de coisa normal. Ela aparece quando você diz que depois confere a fatura com calma. Quando percebe uma assinatura antiga e pensa que cancela no fim de semana. Quando sabe que precisava olhar melhor os gastos do mês, mas prefere tocar a vida como se estivesse tudo mais ou menos sob controle. Ela também aparece quando você evita calcular quanto realmente deve, quando empurra a conversa séria sobre dinheiro dentro de casa, quando promete que vai começar a guardar no próximo salário e quando vive dizendo que ainda não começou a investir porque quer estudar mais um pouco antes. Repara que quase nada disso parece grave sozinho. E é justamente esse o truque, porque o problema raramente vem de um lance só. Ele vai crescendo no acúmulo. E quando junta tudo, o mês começa a desmontar aos poucos. Quase ninguém se enrola financeiramente por causa de uma única decisão gigante. O mais comum é a bagunça nascer da soma de várias pequenas decisões mal resolvidas. Uma parcela que parecia caber, um gasto automático que ficou esquecido, uma compra no impulso que depois se mistura com outras. Uma taxa que você nem viu direito de onde veio. Um pagamento mínimo que pareceu aliviar, mas só empurrou o peso para frente. Separado, cada coisa parece até administrável. O problema é que o bolso sente o conjunto. É igual campeonato longo. Não é só o jogo grande que define a tabela. Os pontos vão escapando nos detalhes. Quando o dinheiro começa a sair por vários cantos ao mesmo tempo, o mês vira uma mistura de improviso, susto e remendo. E isso não pesa só no saldo da conta. Pesa também no seu estado mental, porque viver apagando o incêndio cansa. Muita gente acha que o prejuízo da procrastinação financeira é só no bolso, mas não é. Ela também desgasta a cabeça. Quando a vida financeira está confusa, a pessoa vive com uma sensação de assunto pendente.
Chega a notificação do banco e já bate irritação. Precisa abrir o aplicativo e já vem aquele aperto. Sabe que deveria olhar com calma, mas evita, porque parece que só de ver vai piorar o dia. E nisso a mente vai ficando ocupada por uma bagunça que poderia estar menor se tivesse sido enfrentada antes. É como jogar sempre no sufoco. O time até continua em campo, mas está cansado, sem confiança e errando mais do que deveria. Aí vem uma desculpa comum, que parece inocente, mas atrapalha muito. A pessoa diz que não é procrastinação, que é só falta de tempo. Só que muitas vezes, o problema já virou padrão, e padrão costuma deixar pistas bem claras. E já que estamos falando de coisa que pesa no bolso e na cabeça, aproveita para seguir e se inscrever no canal, porque aqui tem muito conteúdo para te ajudar a organizar esse jogo sem complicação. Se você vive dizendo, depois eu vejo isso, abre o app do banco e fecha sem fazer nada, paga a conta no susto, evita falar de dinheiro, sente preguiça só de pensar em organizar a vida financeira, ou vive no acho que tá tudo certo, isso já é um sinal forte. Outro indício clássico é a pessoa achar que precisa resolver tudo de uma vez, para então começar. Aí ela imagina uma missão gigantesca, fica sobrecarregada antes mesmo de dar o primeiro passo e acaba não fazendo nada. Também é bem comum a pessoa saber que a situação não está boa, mas não saber explicar exatamente onde está o problema. Ela sente o aperto, sente o peso, sente a confusão, mas não enxerga o desenho do jogo. E quando isso acontece, tem uma verdade incômoda que precisa ser dita com clareza. Ficar sem decidir não é ficar neutro. No dinheiro, adiar já é uma decisão. Muita gente trata o adiamento como se fosse uma pausa inocente, mas não é. Quando você não corta um gasto que já sabe que está sobrando, decidiu continuar perdendo dinheiro com ele. Quando não negocia uma dívida, decidiu deixar o custo dela seguir correndo. Quando não começa uma reserva, decidiu continuar vulnerável ao próximo aperto. Quando não organiza o básico, decidiu continuar entrando no mês sem saber direito qual é o placar. Parece duro falar assim, mas é justamente essa clareza que ajuda a virar o jogo. Porque enquanto a pessoa acha que ainda não fez escolha nenhuma, a vida financeira dela já está sendo moldada por escolhas automáticas, pelos juros, pelos hábitos e pela falta de ajuste. Só que nessa hora muita gente comete outro erro, percebe o problema e quer resolver a vida inteira num sábado à tarde. E aí trava de novo. Tem gente que só aceita começar se for para fazer tudo perfeito. Quer revisar meses de extrato, montar o orçamento ideal, cortar todos os excessos, renegociar tudo, começar a guardar dinheiro e ainda estudar investimento como se estivesse fazendo pré-temporada completa em um dia só. Aí olha para aquela montanha de coisa e desanima antes do apito inicial. Esse perfeccionismo disfarçado de organização vira mais uma forma de procrastinar, porque no fundo a pessoa não começa pequeno por achar que pequeno é pouco. Mas pequeno não é pouco quando ele é o primeiro passo de algo que vai continuar. No futebol, ninguém arruma um time bagunçado com uma jogada milagrosa. Arruma com ajuste, repetição e começo simples. E na vida financeira também é assim. Então a pergunta deixa de ser, como resolvo tudo? E passa a ser, qual é a primeira jogada boa que eu consigo fazer hoje? Para sair da procrastinação financeira, você não precisa de um discurso motivacional, nem de uma transformação cinematográfica. Precisa de uma ação simples que seja pequena o bastante para você não fugir dela. Pode ser sentar 10 minutos e olhar a conta sem drama. Pode ser anotar os gastos de uma semana. Pode ser cancelar uma assinatura esquecida, separar um valor pequeno para reserva ou escolher uma dívida para finalmente entender quanto ela está custando. O importante aqui não é parecer grandioso, é ser concreto. Quando a tarefa fica menor, ela assusta menos. E quando você repete esse movimento, a sensação de caos começa a diminuir porque o dinheiro deixa de ser uma coisa vaga e passa a ter rosto, nome e direção. Só que depois que a pessoa destrava, aparece uma dúvida normal. Por onde eu continuo para não voltar para a bagunça de antes? A ordem faz diferença, porque quando tudo parece embolado,
Qualquer caminho aleatório dá sensação de esforço, mas nem sempre de resultado. O começo mais inteligente é encarar a realidade e entender o que entra e o que sai. Depois disso, faz sentido olhar onde estão os vazamentos mais claros, organizar vencimentos, conferir o que está pesando mais e atacar primeiro o que está mais caro ou mais urgente. Quando essa parte começa a ficar sob controle, aí sim dá para construir uma reserva com mais consistência e mais para frente pensar em investir com a cabeça mais leve. Muita gente quer pular direto para a parte bonita, porque investir parece mais interessante do que organizar conta, mas time desarrumado não melhora só porque trocou a chuteira. Primeiro você para de tomar gol bobo, depois começa a pensar em jogar com mais tranquilidade. E para isso se sustentar no tempo, não adianta depender só de ânimo. Boa intenção quase todo mundo tem. No começo do mês, então, nem se fala. A pessoa promete que agora que dessa vez vai controlar melhor, que agora vai olhar tudo certinho. O problema é que promessa sem rotina dura pouco. O que muda a vida financeira não é um dia de inspiração. É uma estrutura simples que você consegue repetir. Ter um dia para revisar as contas, acompanhar o que venceu, registrar os gastos com frequência, ajustar o que saiu do lugar e seguir fazendo o básico bem feito. Nada glamuroso, nada com cara de truque secreto. É quase sem graça, mas funciona. E funciona justamente porque tira a sua vida financeira da mão do improviso. Quando você cria constância, o dinheiro para de te pegar sempre de surpresa. E aí dá para perceber a principal lição desse assunto todo. Procrastinação financeira não costuma destruir de uma vez. Ela vai vencendo nos detalhes até parecer normal. Procrastinação financeira é isso. Deixar o básico para depois, até o depois virar aperto, juros, desorganização e cansaço. Você não precisa resolver sua vida inteira hoje, nem sair daqui virando especialista em finanças. Mas precisa parar de tratar adiamento como se fosse neutro, porque não é. No dinheiro, quem vive empurrando decisão entra em todo mês, já correndo atrás do placar. E quase sempre o jogo começa a virar não quando a pessoa faz algo gigante, mas quando ela finalmente para de fugir do básico. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor onde o seu dinheiro está travando o jogo, se inscreve no canal e segue o conteúdo, porque ainda tem muita coisa por aqui para te ajudar a arrumar a casa, entender melhor o seu dinheiro e parar de tomar gol bobo nas finanças.